Olha, gente, hoje é dia 11 de maio de 2016, uma data importante, e nós tivemos aqui a sorte de termos para conversar sobre assuntos relativos à filosofia do direito, assuntos jurídicos, o meu amigo, embora nós vejamos tão pouco, né? Alexandre Ronaldo da Maia de Farias. O Alexandre da Maia, ele tem graduação pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrado pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrado em Teorias Críticas do Direito e Democracia na Universidade Internacional de Andaluzia, doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco, é professor adjunto também da Universidade Federal de Pernambuco, com uma aproximação muito grande, com a ênfase em filosofia do direito. Lembrando que o Alexandre da Maia foi ou vai confirmar conosco agora, o primeiro vice-presidente da Associação Brasileira de Filosofia do Direito e Sociologia do Direito, a ABRAF. Além disso, além de todas essas atividades acadêmicas, também atuou junto à Secretaria do Governo do Estado de Pernambuco, voltando a lecionar na Faculdade de Direito de Recife em 2014. Da Maia, um currículo extenso. Muito obrigado, amigo, por estar aqui. Que é isso, eu que agradeço o convite e conte sempre comigo, né? Quanto àquela pergunta que você ia fazer, eu fui vice-presidente, eu não atualizei essa parte, peço desculpas, mas certo. Eu já fui noutra gestão, mas continuo próximo ao pessoal da ABRAF, certo. Mas não mais na diretoria. Então, eu, como sempre faço aqui, Maia, vou começar falando um pouco sobre a tua trajetória acadêmica. Entre 96 e 99, na Maia cursou mestrado em Direito na Faculdade Universidade Federal de Pernambuco com o título Ontologia Jurídica, o problema de sua fixação teórica com relação ao garantismo jurídico já em 99, né, da Maia? Explica isso um pouco, por favor. O seguinte, veja, tudo começou na graduação, né? Certo. É aquilo que a gente sempre conversa, né? O germe, o despertar do interesse da gente por questões acadêmicas vem sobretudo da graduação. Sem dúvida. Dos estímulos que a gente recebe, dos trabalhos de pesquisa que a gente começa a fazer, começa um pouco a aprender, etc. E as preocupações do mestrado vieram a partir das pesquisas que eu comecei a fazer no campo da iniciação científica, na graduação, com o professor João Maurício Deodato. Então eu ficava, na época, preocupado em tentar entender aquele debate que tinha muito na década de 90 sobre pluralismo jurídico, sobre um possível direito alternativo, um direito das ruas versus o direito oficial. Mas aí eu vi que às vezes esses discursos de um lado e de outro, polarizados, terminavam caindo às vezes numa mesma armadilha. Numa armadilha formal que Cláudio Souto já nos denunciava. Quer dizer, por exemplo, dizer que o direito vem do Estado é tão formal quanto dizer que viria da sociedade. E isso não criaria um filtro capaz de identificar algo mais substantivo do que o direito seria. E esse problema sociológico me gerou um outro problema de natureza mais filosófica. Ou seja, será que eu poderia discutir algum elemento que poderia caracterizar uma possível essência do direito que não pudesse cair nem num formalismo de um lado ou do outro? E essa foi a preocupação que me veio com ontologia. E eu fui bater no garantismo de Luigi Ferraioli porque eu fui aluno dele lá na Espanha, quando ele deu esse curso lá. Foi quando eu descobri a obra dele, Direito e Razão, e eu comecei a tentar entender um pouco do que ele falava de elemento substantivo do direito, lastreando isso nos direitos fundamentais. E é exatamente esse elemento que ele trouxe na época das aulas foi importante para eu tentar encontrar um caminho que eu vi que não era exatamente o que eu queria, mas que funcionou como um elemento importante para mover os meus estudos na época. Entendi. E aí você foi passando o tempo e entre 99, portanto logo a seguir, e 2002 veio o doutorado. Eu defendi a dissertação num dia, no outro dia saiu o resultado da minha aprovação, que eu fiz a seleção para o doutorado. Certo. Você pode fazer a seleção antes, né? Certo. Você tem que estar com então mestrado. Automático, uma coisa automática, né?
Foi no dia seguinte saiu o resultado. Eu tinha defendido a dissertação, mas tinha feito já a seleção do doutorado. Certo. Saiu o resultado da seleção do doutorado, se não me falha a memória, um dia depois da minha defesa. Foi em fevereiro de 99. E aí as aulas começaram em março. Né? E aí em 2002, eu tenho aqui que você apresentou com o título, a tua tese de doutorado, com o título da epistemologia como argumento ao argumento como racionalidade jurídica, por uma dogmática jurídica da multiplicidade. Explica um pouquinho isso. Pronto, veja. Exatamente por não ter conseguido encontrar aquela essência que eu buscava na dissertação de mestrado, eu fui tentar verificar o que as teorias mais contemporâneas do direito tentavam dizer acerca do que seria uma decisão racional no campo jurídico. Né? O que faria da decisão de um juiz, como você, por exemplo, uma decisão racional? Certo. Quais seriam os critérios para... E até onde terminaria a discricionariedade do magistrado e onde a gente poderia correr o risco de ficar no limiar entre a discricionariedade e a arbitrariedade. Certo. E aí o que a gente tentou investigar foi exatamente quais seriam essas vertentes teóricas, que, portanto, não discutem apenas a teoria do direito a partir de um elemento unicamente abstrato, porque todo esse debate envolvia necessariamente a análise de decisões também, né? De como é que os tribunais constitucionais, como é que os juízes, etc., começaram a se portar. Então eu tentei nesse trabalho primeiro verificar como é que o discurso de uma ciência do direito funcionou como um artifício para defesa de certos posicionamentos quanto à racionalidade, porque a própria afirmação de uma cientificidade do direito envolve, em maior ou menor grau, um discurso sobre um caminho racional para o direito, que não seria necessariamente orientado por uma crença. E o que a gente vê acontecer no século XX é o desenvolvimento de várias teorias, sobretudo pós-45, que tentam exatamente observar as várias problemáticas do direito a partir de um olhar mais ligado aos problemas da argumentação. Certo. E aí a gente vê, por exemplo, o desenvolvimento, já na década de 50, de estudos sobre a argumentação no direito, como o trabalho de Fiveg, o famoso tópico de jurisprudência, os trabalhos de Perelman sobre nova retórica e companhia, e os marcos mais fortes que eu adotei na tese na época foram aqueles trabalhos que surgiram na segunda metade da década de 70, sobretudo os trabalhos de Robert Alexy, Aulis Arniel, essa turma da teoria da argumentação jurídica, né, que pega elementos de Habermas e tenta construir um discurso racional capaz de orientar, né? Esse era o objetivo das teorias da argumentação, né? De tentar orientar um caminho de racionalidade que não fosse necessariamente aquele caminho de uma cientificidade do início do século XX ou de meados do século XIX, mas algo diferente, algo que tenta mesclar um debate moral, mas não a moral universal. Porque Alex, começando a te provocar um pouquinho, Alex parece que apresenta uma espécie de 28 enunciados, né? E entre esses enunciados fala no discurso sincero. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Isso é possível, na tua perspectiva? Seguinte, um dos problemas que Alex coloca em relação ao positivismo jurídico é que o esquema de justificação das decisões que os juízes tomam num modelo tradicional positivista seria o seguinte: o enunciado normativo que ele produz na sentença estaria fundamentado numa regra que daria a ele a fundamentação para a produção daquele enunciado normativo. Sim. Ele diz que esse modelo é falho por 3 razões. A primeira delas é que o fundamento dessa regra não se esgota nela mesma. Você perguntaria: o que fundamenta essa regra? Você poderia responder: outra regra, e outra, e outra. E aí cairíamos no que ele chama de regressão ao infinito. Sim. Ou seja, uma busca constante de fundamentação que, na verdade, não resolveria o problema. O segundo, o perigo de cairmos no argumento de autoridade, de o juiz decidir: quem manda aqui sou eu. Sim. E eu decido assim. Veja, não é que a autoridade não seja importante, claro que é, né? Eu, por exemplo, como professor universitário, não posso sentenciar. A sentença seria até inexistente do ponto de vista jurídico. Eu não tenho autoridade para isso. Mas a autoridade é importante. Mas o que ele tentou dizer é que a autoridade, por si só,
não é suficiente para garantir uma decisão racional. E o terceiro problema seria uma espécie de o perigo de o juiz simplesmente decidir de acordo com o que os tribunais já decidem, sob o argumento de que ele não queria ver sua decisão reformada ou algo do gênero, né? Coisa mais de vaidade pessoal, talvez, do que propriamente de uma fundamentação. E aí ele vai dizer que o caminho que ele busca é acrescentar um elemento, ou seja, não basta apenas indicar uma regra, como eu disse anteriormente. É preciso indicar a regra e as razões que levam o juiz a entender a regra daquela maneira para interpretar da maneira como ele interpreta. E aí, dentro desse plano, dessas regras G, que a gente chama de Grund, né, do alemão, ele constrói a ideia de que o discurso jurídico seria um discurso especial do discurso prático geral, um discurso moral. E aí, dentro dessas regras, ele coloca como regras fundamentais, né, essa que você colocou, a sinceridade, a não contradição, o uso comum da linguagem, né? Mas o grande problema é que, às vezes, a gente não tem como determinar o que é ser ou não sincero ao tomar uma decisão. Certo. Porque, às vezes, né, você pode aparentar, ao colocar um problema, uma sinceridade que no seu sistema psíquico, na verdade, não é nada daquilo que você está imaginando, né? Certo. Nisso eu estou com Luhmann, ou seja, aquilo que a gente projeta no plano da comunicação não é o que necessariamente se passa no nosso sistema psíquico. Aquela história do eu vejo o que tu não vês. Essa é a história famosa de Luhmann, né? No debate de Luhmann com Habermas, né? Quando o Habermas vai querer construir um discurso moral, mas uma moral que não teria um conteúdo, certo. Seria uma moral universal, mas não de conteúdo, por isso não seria um argumento justnaturalista, porque teríamos Por que não teria um conteúdo? Porque ela seria fruto de um procedimento de inclusão do agir comunicativo. Por exemplo, eu não estou dizendo que eu concordo com ele, não. Eu só estou colocando o argumento dele. Ele diz mais ou menos, olha, uma coisa é você dizer, todos podem construir seus argumentos no debate. Ao dizer que todos podem construir os argumentos, isso não fixa o conteúdo dos argumentos que serão debatidos, né? Então você poderia ter uma moralidade nesse sentido para ele, de inclusão dessas diferenças, mas a partir de uma construção de eticidades plurais no contexto em que cada mecanismo de argumentação se estrutura. Mas o grande problema dessa tese é querer lastrear tudo a partir de elementos morais, como se a sociedade, tão plural e tão heterogênea como ela é, pudesse ser fundamentada a partir de elementos que não são em nada universalizáveis, né? Porque os desejos, as vontades, as maneiras que cada um observa o mundo não constroem necessariamente um mecanismo de universalidade. Então você concorda com a frase eu vejo o que tu não vês, do Luhmann? Eu concordo que entre Habermas e Luhmann eu sou mais Luhmann, assim, sinceramente, porque Luhmann tem uma pretensão aparentemente maior, porque quer criar uma mega teoria, como Habermas também quer, mas no fundo é uma teoria que tenta descrever, ele não tenta querer dizer o que é melhor ou o que é pior. Ele tenta descrever o que, a partir da observação que ele faz, a sociedade se coloca ou se representa, né? Porque uma das coisas mais fantásticas de Luhmann é dizer o seguinte, olha, uma das coisas mais difíceis de a gente falar de sociedade é que a própria comunicação que discute o que a sociedade é, como essa que a gente já está fazendo aqui, já é ela mesma sociedade. Ou seja, ninguém pode descrever a sociedade como se estivesse fora dela, como se a gente estivesse olhando a sociedade de fora. Quando a própria comunicação que a gente produz, discutindo o que a sociedade é, já é ela mesma sociedade. E aí, buscando te provocar, né? Feito, digamos assim, uma espécie de esquente geral, aí a gente vai começar a provocar um pouquinho. Claro que a gente não vai citar nomes, mas podemos citar ideias. Claro. Hoje ocorreu um fato muito inusitado. Hoje, como todos sabem, está ocorrendo a discussão, o debate, uma votação muito importante na história do Brasil e para a formulação de um parecer em um determinado sentido, foram citados três autores, identificando que as cláusulas previstas para efeito de crime de responsabilidade
na verdade, não estavam exauridas naquele leque. Aquele leque seria exemplificativo. Bom, e aí, a parte contrária, que é natural, foi buscar os autores. E aí os autores disseram, em parecer, que a interpretação dada pelo relator era uma interpretação errada, diferente daquilo que os autores pensavam. A resposta que o senador, autor do parecer, deu foi que, olha, na verdade eu não tenho obrigação, ao citar Damaia, de concordar em tudo com Damaia. Apenas eu estou dizendo, peguei um trecho da Damaia e de outros autores também, dizendo que vocês falaram que isso não era taxativo, mas meramente exemplificativo. Mas eu não estou vinculado em tudo a vocês pelo fato de tê-los citado. Análise crítica do conteúdo. Damaia, me explica um pouco como é que você trabalharia com isso, porque hoje em dia está muito comum o Supremo Tribunal Federal, que faz parte, é um elemento, é um sujeito político importante, ele decide uma coisa e apresenta seus fundamentos. E a universidade, ao meu ver, com acerto, vai estudar os fundamentos utilizados pelo Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, a cultura do precedente, que nós ainda não temos, pressupõe não apenas a conclusão, mas também a fundamentação desta conclusão. E aí vai haver a análise por parte dos grupos de pesquisa da universidade. E a minha pergunta é a seguinte: assim como os ministros do Supremo Tribunal Federal têm uma perspectiva da realidade que pode ser criticada, também os grupos que fazem a leitura da perspectiva do Supremo possuem uma perspectiva própria, que também poderia ser criticada. Eu queria que conversássemos um pouco sobre isso. Análise crítica do conteúdo, ou seja, a decisão sofre uma análise crítica, mas a análise crítica da decisão também pode sofrer uma outra análise crítica, sem dúvida. Eu acho assim, Hélio, claro, a gente está vivendo um momento de muita polarização. Eu vejo que nesses momentos de grande conflagração política existe uma tendência, não que seja uma coisa natural, mas a gente vê que é como se existisse realmente um caminho oposto sempre pelo vértice, né? Certo. Ou como diria Coselli, com a construção de conceitos antitéticos assimétricos, né? Se você diz que representa A e o menos A é o ruim, é o negativo, é o errado, é o moralmente reprovável, etc. Só que às vezes você diz isso das entrelinhas, né? Ao dizer que o outro não fez, ou que o outro você está colocando nas entrelinhas, entimematicamente, que você não é, ou que você não representa aquilo. Quando se diz, por exemplo, aquele governo é um exemplo disso, daquilo ou daquilo outro, que é tudo que é negativo, você está querendo dizer nas entrelinhas que você, por não ser aquilo, não é parte daquele jogo, né? Então, no caso desses relatórios, o que eu vejo é que, muito embora, claro, cada autor, né, eu acho assim, ninguém, depois que você publica um texto, sobretudo um texto, ninguém é mais dono do texto, né? Nem o próprio autor, né? Isso me lembra aquela história do pêndulo de Foucault, de Humberto Eco, né? Várias pessoas procurando Humberto Eco para dizer: pô, professor Eco, adorei seu romance sobre Michel Foucault, não sei o quê. Só que o Foucault da história não tem nada a ver com Michel Foucault, né? Só que ao mesmo tempo ele diz: eu não sou dono do texto. As pessoas entenderam assim, né? Você não tem como aprisionar a interpretação dos outros sobre o que vai ser, ainda mais de trechos, né? Se eu te falasse, a Constituição é um álibi, porque hoje em dia se fala muito nos direitos fundamentais. Você que teve uma formação na Espanha deve estar acompanhando o problema dos refugiados. Então, os europeus que falavam tanto em direitos fundamentais, os alemães, noruegueses, espanhóis, franceses, estão agora dizendo: opa, peraí, vamos mudar o Estatuto dos Refugiados. Existe um núcleo de direitos fundamentais para os europeus e há um outro núcleo de direitos fundamentais para os sírios, afeganistãs. E aí, que perspectiva é essa? Quer dizer, existem direitos fundamentais característicos para o europeu, para o norte-americano. Não é universal essa história? Veja, em tese, o argumento é um argumento de universalidade, mas às vezes eu vejo que por trás dessa universalidade existem outros interesses encobertos que não são levantados quando desses discursos de universalidade, né? Você vê, por exemplo, na época em que Bush estava no poder,
O que mais a gente viu foi a utilização de palavras bonitas como liberdade e democracia para justificar intervenções militares em Estado soberano. Então, por mais que às vezes a gente veja um discurso aparentemente defensor disso ou daquilo, a gente tem que ter cuidado que, às vezes, para a gente entender um discurso, é melhor compreender aquilo que não está dito por ele do que o que propriamente está dito. No caso específico dos refugiados, aí é que o problema ainda é mais grave, né? Porque é como se existisse um mundo próprio e civilizado, certo, e que esse mundo civilizado deveria ser, entre aspas, também protegido por outros que não são. Como se, né? Como se os povos árabes, a Síria então nem se fala, né? As pessoas iam ao cinema como a gente vai hoje aqui. E aquela deputada norueguesa que diz, olha, você que está vindo como refugiado para cá, lembra que viver na Noruega tem um preço. Deixe o seu patrimônio conosco, porque viver aqui na Europa tem um preço. Será que você pode pagar? Se você pode pagar, você vive. Se você não pode pagar, você não vive. E aí entra a questão orçamentária. E claro, eu quero falar sempre no plano filosófico. É possível falar em direitos sem falar nos custos dos direitos? O que é que tu achas disso? Poder sempre é possível. Certo. Sempre é possível falar, né? Mas é claro que a gente também não pode imaginar que possam existir direitos sociais sem investimento, né? Certo. Individuais também. E também. Então, eu não estou falando que isso tem que ser pensado como custo. Certo. Eu acho que isso tem que ser pensado como um investimento do Estado, certo, no desenvolvimento social, né? Se você está diante de uma sociedade que é uma sociedade... A gente vive hoje, eu concordo com Marcelo Neves, com Lula, a gente vive numa sociedade mundial, né? Hoje, por meio de instrumentos como este aqui, você consegue falar com pessoas que estão em tempo real em Singapura ou qualquer lugar do mundo, sem precisar você estar presente, né? Foi-se o tempo em que você vivia, nascia e morria numa tribo e iria conviver sempre com as mesmas pessoas, com os mesmos valores, no máximo com um jogo de valores complementar. O que a gente vê hoje é uma sociedade em que as comunicações se dão sem esses limites geopolíticos estreitos e que, portanto, isso vai requerer dos que outrora defendiam os direitos fundamentais como de uma forma muito mais ampla, vai requerer deles também um olhar sobre os direitos fundamentais nessa nova perspectiva. Numa perspectiva que não crie mais um mecanismo de isolamento de culturas, de civilizações, né? Eu acho que o que deve acontecer, ou o que deveria pelo menos acontecer, era uma abertura muito maior para que o aprendizado pudesse ser recíproco. Essa coisa de querer olhar tudo pelo dinheiro, querer olhar tudo por um critério que possa ser monetarizado, é observar o problema a partir do prisma da economia e não dos direitos, né? Ou seja, a economia não pode... E a sociedade não é tentada a fazer isto, ou seja, se nós estamos em um clima econômico favorável, aí a gente vê a política de uma determinada maneira. E até passa a ser mais, como eu posso dizer, mais liberal em relação ao que se faz. Quando a economia está de uma outra maneira, aí a população, porque está sofrendo, em regra geral, nós nos preocupamos conosco, exclusivamente, e com o dia de hoje. De tal ordem que há uma revolta política em razão da situação econômica. Essa relação entre política e economia não é muito próxima. É muito próxima. Eu diria até mais, sabe, Hélio? Eu diria que todos esses sistemas da sociedade são próximos e ao mesmo tempo distantes, simultaneamente. Isso é um paradoxo, mas isso é parte do momento que a gente vive. Você vê, por exemplo, essa relação entre economia, política e direito, né? Tudo isso está relacionado. Direito e religião, né? A gente pensava que não haveria uma relação forte entre direito e religião, quando a gente às vezes vê situações em que certos votos proferidos numa arena política são movidos por interesses religiosos também, né? E às vezes, por outro lado, falar disso não significa necessariamente falar mal da religião, muito ao contrário. É falar que o sistema da religião tem sua importância e que às vezes o direito recebe esses elementos, como no caso brasileiro, de
garantir a liberdade de culto, de crença, etc. Mesmo sendo um país laico, mesmo sendo o Estado isso laico, não impede que a religião tenha a sua que tem a sua importância, como a economia tem. Claro. E eu concordo com você nesse aspecto. A economia é um elemento estrutural, né? Certo. E você vê, quando a economia vai bem, ou quando a economia parece estar bem, seus fundamentos estão mais sólidos, ou pelo menos os reflexos disso no dia a dia, ou seja, as pessoas mais felizes, pagando suas contas, etc. Talvez as pessoas não estejam observando, mas um dos problemas que se está agora discutindo é o descumprimento de uma meta fiscal. Falando de uma maneira bem simples, se disse que deveria cumprir 10, e em novembro se verificou que não se cumpriu os 10, não havia um crédito de 10, mas havia uma dívida de 5. Mas, no novo governo que se anuncia, é o que parece, a primeira questão, quer dizer, a prioridade 0 é alterar a meta fiscal desse ano. Então é interessante notar que a meta fiscal é o problema que foi lançado no ano passado, 2015, e a prioridade de um próximo governo é exatamente de alterar a meta fiscal que existe para 2016. Aí eu te pergunto exatamente o seguinte: será que já não é hora de, tratando um pouco sobre a questão do modelo educacional em direito, e as faculdades de direito, as universidades, enfim, nem sempre é apenas na faculdade de direito, mas economia, administração, também tem disciplinas jurídicas, prestarmos mais atenção para o direito financeiro, de onde vem o dinheiro, para onde vai o dinheiro. Será que isso não já é momento de fazermos? Eu acho que já passou da hora, certo. Não é, Hélio? Eu acho que já passou da hora. O que a gente precisa, na verdade, a gente precisa de várias coisas, na verdade. Para a gente falar de ensino jurídico, a gente vai ter que falar de alguns elementos, inclusive essas questões extremamente relevantes. E aí eu vou te interromper porque a gente costuma ter um limite de tempo para cada bloco. Não, aí tranquilo. No nosso próximo bloco nós vamos falar exatamente sobre esses dois assuntos. O modelo educacional, queria que nós conversássemos sobre isso na área jurídica, e também essa necessidade de, dentro do modelo educacional, prestarmos mais atenção para o direito financeiro e direito tributário no Brasil. Perde não, próximo bloco, Damaia e eu vamos conversar sobre esse assunto.